entendimento para que possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aquele que crê, diga que assim seja. Acharam aí? Juízes 14, no versículo 5. Nós falamos semana passada, a gente vinha alguns domingos, fazendo essa série. Põe aí o slide da série, por favor. Da fraqueza à força, ou gerando força da fraqueza. Falando a respeito desse homem que foi um homem que teve uma força sobrenatural chamada Sansão. Sansão se tornou um homem. Deus fez Sansão nascer com um propósito. Aquela força que Sansão tinha não era normal a um ser humano. Aquela força sobrenatural, quem proporcionava aquela força a Sansão era Deus. Deus proporcionava aquela força a Sansão. Por quê? Por um propósito. A gente já falou isso, mas Sansão, a mãe dele, no caso não ele, mas a mãe dele fez um voto por ele. A mãe dele era estéril, não podia ter filho. E a mãe faz o voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu, pastor? O voto de Nazireu é o voto do separado para Deus. Está lá no livro de Levítico, também, que é o livro que eu li para vocês agora, que é o livro das leis. Lá tem a lei do voto de Nazireu. Então, o que o Nazireu não podia fazer? O Nazireu, primeiro, ele não poderia tomar bebida forte. Ele não poderia tomar nenhuma bebida derivada de vinho, porque o vinho tem a fermentação, nem uva. Então, o Nazireu, enquanto ele tivesse no propósito de estar separado apenas para Deus, ele não poderia beber bebida forte. Outra coisa, ele não poderia de maneira nenhuma cortar o cabelo. Ele tinha que deixar o cabelo crescer livremente. O cabelo dele tinha que estar livre. Ele não podia cortar o cabelo. E o terceiro, o Nazireu, quer dizer, o separado para Deus, ele não poderia tocar. Preste atenção nisso. Ele não poderia tocar e não poderia chegar perto de cadáveres. Vocês entenderam ou não? Isso é importante para vocês entenderem. Então, o que é ser Nazireu? Jesus de Nazaré. O que é ser Nazireu? Ele está separado para um propósito para Deus. Então, ele não poderia beber bebida forte. O que mais que ele não poderia fazer? Cortar o cabelo tinha que crescer naturalmente. E terceiro, ele não poderia nem tocar e nem chegar perto de um cadáver. Você sabe o que é um cadáver, né? É um corpo sem vida. Seja esse corpo de qualquer espécie. O ser humano, ele não poderia. Se tivesse um cadáver, ele não poderia chegar perto do morto. Então, a gente leu semana passada a respeito do casamento dele, que eu não vou falar, não vou completar a de semana passada, vou falar mais para frente. Porque hoje eu vou falar sobre o primeiro erro que Sansão comete. Está ali o título, qual é? Não quebre o seu pacto ou o seu voto com Deus. Não quebre o seu pacto ou o seu voto com Deus. Vamos ler no versículo 5? Leia junto comigo aí. Desceu, pois, Sansão com quem? E com a sua mãe. Aonde? E chegando aonde? As vinhas. Olha só, vai vendo, de Timate. O que aconteceu? Eis que um filho de leão, o que fez?
rugindo, lhe saía ao encontro. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Ponto e vírgula. Porém, nem o seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Presta atenção. Então ele vai a essa cidade. O que ele vai fazer nessa cidade? Encontrar aquela mulher que eu falei para vocês semana passada. Que ele olhou, eu falei semana passada dos olhos, não foi isso? Ele olhou, gostou daquela mulher que não era do povo de Israel, ela era filisteia, quer dizer, do povo inimigo. E ele foi com a sua mãe, com o seu pai lá, nessa cidade. E aí no caminho, acontece essa cena do leão vir, e ele ser esse homem tão forte que ele pega o leão com a mão e rasga o leão. Pega na boca do leão, assim, tem até uma imagem ali, ele rasga o leão como quem rasga um cabrito, rasga um papel. Parei aonde? Parei aonde, gente? Me ajudei. Versículo 7, né? E desceu e foi, e falou àquela mulher. E ela lhe agradou os olhos de seu Senhor. Eu falei semana passada para vocês, né? E o primeiro casamento dele foi por causa dos olhos. Ele olhou para aquela mulher, gostou, não considerou os sinais. Eu acho que eu vou fazer uma explicação aqui. E a gente vê muitos casamentos dando errado hoje em dia por causa disso, porque a pessoa ela não tem critério na hora dela ter um relacionamento. Você vê as pessoas hoje em dia sem critério. A pessoa sai para balada, e ela não tem critério. Qual é o critério dela? O critério dela é ela olhar para um rapaz e ela, ele é bonito, ele tem aquela barbinha que eu gosto, sabe aquela barbinha bem? Ele tem os olhos azul. É o critério. Então você vê o critério das pessoas hoje ser muito raso no que se diz respeito a um relacionamento. Ela acaba se entregando a um relacionamento sem critérios. Porque ela também é uma pessoa que ela vive uma vida sem critério. Ela não tem critério para a vida dela. Ela não sabe escolher para ela. Ela não sabe aonde ela quer chegar. E aí ela acaba se entregando e entrando em relacionamento com o quê? Com os olhos, como Sansão. Olhou para a mulher, gostou dela, se agradou dela e disse, eu vou casar com ela. Quer dizer, não considerou que aquela mulher era pagã, que aquela mulher era do povo inimigo, que poderia ser uma cilada, uma armadilha para ele. Versículo 8. E depois de alguns dias, o que aconteceu? Voltou ele para tomá-la, quer dizer, para casar com ela. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, o que acontecia? Eis que no corpo morto do leão havia o quê? Um enxame de abelhas comeu. Versículo 9. E tomando nas suas mãos, foi andando, comendo dele. E foi a quem? Ao seu pai e a sua mãe, e deu-lhe do mel, e comeram, porém não lhe deu a saber que tomara o mel da onde?
Por quê? Vocês entenderam agora? Então, o voto dele era, ele não poderia tomar bebida forte, chegar perto ou tocar no corpo. Aonde que estava o mel? Na carcaça do leão, nos ossos do leão. A abelha pôs o mel justamente ali. E ele foi lá, pegou daquele mel e foi comer. Quer dizer, ali ele começa o fundo de poço dele. Quebrar o seu voto com Deus. Que é o que eu quero falar hoje com vocês, sobre a quebra de voto. A gente lembra de Sansão, quando a gente lembra de Sansão, a gente lembra de Sansão que, Sansão cortou o cabelo e foi embora a força. Não. Eram 3 coisas. E ele fez as 3 coisas. O cabelo já foi o final, que a gente vai falar mais para frente. Mas ele foi lá, toca no corpo daquele cadáver, daquele leão, pega o mel, dá para o seu pai e a sua mãe. Por que ele não fala? Eu acho que você vê que no texto, antes, a Bíblia narra que ele não falou para o pai e para a mãe o que aconteceu do leão. Também não falou para o pai e a mãe o que aconteceu, da onde veio o mel. Por que ele não falou? Na concepção de vocês, por que ele não falou? Porque ele sabia que a mãe e o pai, como pessoas de Deus, iria repreender. Porque esse é o papel de um pai e de uma mãe, é repreender: meu filho está errado. A forma que você está vivendo está errado. Assim, não saber orientar os seus filhos, mas porque também não tiveram essas orientações, viveram no sofrimento. Tem gente que às vezes ela tem medo de falar, por quê? Porque ela sabe que o que ela está fazendo é o quê? É errado. Sansão sabia que pegar aquele mel daquele lugar era errado. Ele sabia do voto que ele tinha com Deus. Mas mesmo ele sabendo, ele vai lá e faz aquilo que é. E o que eu espero quando eu faço coisa errada? Lembra da frase que eu coloquei para vocês? Não sei se teria ela aí. Vou fazer tudo errado e vai dar tudo certo. Quem lembra desse dia? Tem como eu fazer tudo errado e dar tudo certo? Então, Sansão sabia que pegar o mel daquele cadáver é errado, quebrava um dos princípios do compromisso dele com Deus. Mas ele considerou? Não. Por que a humanidade sofre? Justamente por isso, porque não quer obedecer a Deus. As pessoas falam assim, por que Deus permite? Por que Deus permite que tenha guerra no mundo? A gente está tendo a guerra agora aí da Rússia com a Ucrânia. Por que Deus permite? Não é porque que Deus permite. Deus dá para o ser humano o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Você veio à igreja hoje. Você veio porque você foi obrigado. Porque Deus foi lá, pôs uma corda, pôs uma algema e fala assim, você vai para a igreja. Ou você diz assim, você foi convidado, alguém foi usado por Deus, vamos à igreja hoje. E essa pessoa que foi boca de Deus para a sua vida, você aceitou. Quer dizer, você praticou ali o quê? O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolher. Então, Sansão tinha ali, olha, você não pode tocar, mas ele vai lá e toca. Quer dizer, Deus permite o livre-arbítrio. Por que tem guerra? Porque o ser humano tem livre-arbítrio. Se a humanidade obedecesse a palavra de Deus, não tinha guerra. Porque o primeiro mandamento de Deus é, amarás o Senhor teu Deus acima de todas. E o segundo, amarás o teu próximo. Quer dizer, o amor que eu tenho, que eu me relaciono com Deus, é o amor que eu vou me relacionar com o próximo. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil hoje em dia você encontrar? Uma criança
sendo deixada na lata do lixo ou um pacote com nota de R$100? Não ouvi. Fala em alto e bom som. Não ouvi. Pelo incrível que pareça. O ser humano é capaz de deixar o filho na porta da casa de alguém, mas ela não é capaz de deixar um pacote de dinheiro. Isso é bíblico, pastor? Claro que é. Um dos sinais do fim dos tempos. O amor. O amor vai começar a se esfriar. A gente vê cada caso hoje em dia do filho que mata o pai mata o filho. Em nome do amor, existem projetos de leis que eles querem aprovar se o amor pelaquela menina for um amor verdadeiro, então ele pode casar com a sua filha. Olha como é sutil. É em nome do amor, porque em nome do amor ninguém... Olha, nosso relacionamento homossexual aqui é em nome do amor. Deus é o quê? Deus é amor. Deus vai contra o meu amor que eu tenho por Ele. Então você vê que o inimigo usa a essência de Deus, que é o amor, e em nome do amor eu posso tudo. Como diz assim, o amor é cego. Eu estou entrando nesse relacionamento extraconjugal porque eu amo. O amor não pode ir contra os princípios da palavra de Deus. A lei de Deus. Mas em nome de amor. Existem situações no mundo hoje em dia que o tal do pansexual. Você sabe o que é o pansexual? Você já ouviu falar do pansexual? O pansexual, ele se apaixona por qualquer coisa. Ele se apaixona pela bicicleta dele. Essa aqui é minha. Me apaixonei por ela. O pansexual. E existe tanta coisa. Tanta coisa no mundo que vai contra o quê? Ah, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus, além dele, Ele ama o pecador, mas Deus, Ele não pode coabitar com o pecado. Então tem o pecador, a lei de Deus e o pecado. Deus é contra quem? O pecador ou o pecado? Então o pecador tem que se afastar do pecado. Porque o pecado é aquilo que é contra a lei de Deus, os princípios de Deus. E não adianta em nome do amor eu ir. Não, em nome do amor eu... Sansão vai lá, toca naquele. Esconde para o pai e para a mãe. Esconde. Mas ele escondeu do pai e da mãe. Mas ele não esconde de quem? Da sua própria consciência. Que eu não vou falar assim, esconder de Deus. Esse esconder de Deus nem existe. Bem, o texto bíblico diz que Deus vê as nossas entranhas. Veja que na lei de Moisés, quando as pessoas iam fazer as suas ofertas, como eu li para você lá em Levítico, quem era agricultor levava semente, quem trabalhava com animal, levava lá o animal. Então eles levavam o animal para ser sacrificado, que era o pecado. Antes de Jesus, você passava o seu pecado para o animal, e o animal morria, porque o salário do pecado era a morte, alguém tinha que morrer. Então, para mim não morrer, eu pegava uma ovelha, criava ela, eu tinha que criar ela, ver ela nascer, cuidar dela. Depois eu pegava ela, levava ela até o tabernáculo. O sacerdote matava. Eu colocava a mão na ovelha, e aí o sacerdote vinha com o cutelo e matava aquela ovelha na minha frente. Quer dizer, por que eu tinha que cuidar? Por que ele tinha que cuidar? Para ele ter amor pelo aquele animal, e de repente ele vê aquele animal na sua frente ser morto. Vocês estão entendendo? Por que não podia ser um animal aleatório? Pega, eu vou comer a galinha, vou comer
Aqui não chama galinha frango, né? Chama o quê? Lá na Paraíba é galinha. Você cria a galinha está todo dia lá na sua casa, tem um galo José. O galo José vem, você bota milho, aí de repente você pegar o galo para matar ele para comer. Você criava aquele animal, levava, põe a mão nele, olha nos olhos dele. Aí o sacerdote vinha matar. Ele está morrendo no teu lugar. Sabe o que o sacerdote fazia? Abria o animal e tirava as entranhas. Por quê? Para entender que Deus, Ele enxerga as nossas entranhas. O que Deus enxerga as nossas entranhas? Deus enxerga aqueles erros que ninguém vê, mas que está dentro do ser humano. Está dando para vocês entender? Que ninguém sabe, mas está ali dentro, está dentro. O que é dentro da entranha? Você está vendo meu coração? Está vendo meu pulmão? Mas ele está aqui. Chama-se os meus órgãos internos. São órgãos. Os meus olhos são órgãos, não. Mas são órgãos o quê? Externos, quer dizer, que dá para as pessoas ver. Mas tem um interno, que é o que a pessoa não vê. Mas Deus, Ele vê o interior, a intenção. Não quebra. Mas talvez você também seja aquela pessoa que você nunca fez um voto com Deus. Você um dia entregou a tua vida para Jesus. Vamos direto ao ponto agora. Você entregou a tua vida para Jesus, você se batizou nas águas, você disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você desceu as águas, o pastor te batizou. Quando você saiu das águas, você saiu uma nova criatura, mas você voltou para fazer as coisas do mundo. Você voltou a obedecer o Deus desse mundo. Então, quando você voltou, você quebrou aquele pacto. Pastor, mas eu não fui batizado. Não, você não foi batizado, não. Você tomou um banho. Porque o batismo é o sepultamento da velha criatura. E depois do batismo, eu voltei a praticar o erro que eu cometia antes do batismo. Então, não foi batismo. Foi o quê? Um banho. Talvez você precise se consertar. Você que está afastado. O que você vai esperar? Passar por uma situação de vida ou morte? Para você pedir para Deus, Deus me dá uma chance, Deus me dá uma chance. Pastor, Deus vai me dar uma chance? Vai, mas talvez você não tenha tempo. Talvez esse seu último momento não dê tempo dessa reconciliação. E se der, graças a Deus. Olha, tinha-se uma concepção muito errada antigamente, falando assim, eu sou muito novo para ser crente. Os mais antigos vão saber disso. Eu sou muito novo para ser crente, porque o crente tinha para ser crente tinha que usar uma saia aqui, um vestido longo, eu não podia cortar o cabelo, não podia raspar o sovaco. Eu sou muito novo para ser crente. Quando eu tiver mais velho, eu me entrego para Jesus, quer dizer, eu vou curtir. No final da minha vida, quando a minha vida estiver toda esbagaçada, Deus já sabe da intenção. Então você não quer servir a Ele, você quer se servir.